Hum, Aí está, já está gravando. Vamos então começar mais um estudo bíblico de hoje. E hoje vamos terminar então a carta de Paulo aos Filipenses, né? Essa carta da alegria, essa carta alegria contra tudo e contra todos, né? E eu queria estar lendo o texto para com os irmãos, que o Senhor possa estar nos guiando e direcionando. Antes disso, vamos fazer uma oração para começarmos então o nosso estudo de hoje. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, ó Pai, por este privilégio de estarmos reunidos, mesmo que à distância, mesmo que de uma maneira virtual. Mas eu creio, ó Pai, que mesmo assim o Senhor está conosco, nos unindo no mesmo espírito. Que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, nos ensinar a Sua palavra e que a gente venha crescer em graça e conhecimento a cada dia. Obrigado por tudo. Toca nos nossos corações e nos faz sensíveis à Tua voz neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Filipenses capítulo 4, eu vou estar lendo aqui o capítulo 4, são 22 versículos, não é um capítulo muito grande, e diz assim, os irmãos que puderem estar acompanhando aí com as suas Bíblias, grifando alguns apontamentos, façam isso, né, para ficar registado algum texto e apontem perguntas, né, que é para depois podermos fazer perguntas. hum, Talvez a sua dúvida pode ser a dúvida de mais alguém também, não é? Filipenses capítulo 4 diz assim: Pois, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes do Senhor. Rogo a Évoda e rogo a Sinteque, pensem concordentemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez mais vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude ou algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. E que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste de mim. Isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, abundância ou escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que desde o início do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalónica mandaste não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Jesus Cristo cada uma das vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus.
Os irmãos que se acham comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, e especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém? Chegamos então hoje ao fim de mais uma carta de Paulo, a carta da alegria em meio às tribulações, que nos ensina a não murmurar independentemente das circunstâncias, né? A carta que tem o mais marcante hino cristológico, Filipenses capítulo 2, verso 5, aquele texto muito conhecido, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Esse maior exemplo que nós temos de fé, de humildade, de alta autoesvaziamento, né, de obediência, de glorificação, né, aquele que devia ser o caminho de todo crente, né, o descer para depois subir, né? O servir para poder ser grande depois, né? A gente vê essa curva em U da humilhação para a glorificação, como o próprio Jesus nos ensinou e ele é o nosso exemplo. E esse caminho que Paulo nos apresenta aqui nesta carta, ele chama de modo digno do Evangelho. E agora Paulo finaliza esta carta com algumas expressões marcantes e fazem até parte do nosso linguajar de crente, né? O evangeliquez que nós falamos, às vezes até fora de contexto. Por exemplo, um texto muito conhecido do nosso meio cristão evangélico é alegrai-vos sempre no Senhor, está nesse capítulo 4 de Filipenses. Outra expressão conhecida do nosso evangeliquez é o posso tudo naquele que me fortalece. Também está nesse capítulo 4, como já lemos. Outro texto conhecido, a paz que excede todo o entendimento, também está nesse capítulo 4 da carta aos Filipenses. Então vemos uma carta aqui cheia de expressões que se tornaram parte do nosso vocabulário cristão. São expressões que usamos no nosso dia a dia, às vezes até fora do contexto. Mas entrando no texto, vamos falar aqui versículo a versículo, como é habitual. Ele começa esse último capítulo dizendo: Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo firmes no Senhor. Deste modo. Mas que modo é este? Né? Em unidade. Ele está fazendo referência ao que ele tem tratado anteriormente. Né? Ele falou de cidadania celestial, ele falou de humildade, ele falou de unidade, né? Essa firmeza nesses ensinos, nesse modo digno do Evangelho, que Paulo está dizendo: olha, permaneçam deste modo firmes no Senhor. A firmeza é a principal característica daquele que é salvo, né? O salvo, ele não é o perfeitinho em tudo. O salvo é aquele que persevera, mesmo em meio a fraquezas, às vezes até alguma queda, alguma falha, às vezes até algum pecado, mas mesmo em meio a tudo isso, ele persevera, ele não desiste do Senhor, o Espírito Santo o chama, ele se arrepende, né? E o próprio Jesus falou sobre isso, Mateus 24, depois dele falar sobre o fim dos tempos, né? Quando quiserem saber um texto em que Jesus fala do fim dos tempos, é Mateus 24, Mateus 25, principalmente Mateus 24. E ele diz assim, depois dele, ele está falando ali das tribulações, das perseguições, ele diz no verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ele diz o amor de quase todos se esfriará, só que ele completa no verso 13 de uma maneira muito interessante, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então essa perseverança, ela é a marca daquele que é salvo, porque mesmo em falhas, fraquezas, dias bons, mas o Espírito Santo sempre o chama de volta e ele sempre está com os ouvidos espirituais atentos a esse chamar, ele sempre está pronto para se arrepender, ele sempre está perseverante na oração, na palavra de Deus, na comunhão, para voltar ao caminho do Senhor. Então, mesmo em meio a quedas e fraquezas, o salvo, ele sempre volta para os caminhos do Senhor, ele sempre persevera, né? Ele não é o perfeito, mas ele
caminhe em arrependimento diariamente e se voltando para o Senhor. A recomendação de Paulo é ficar firme do modo digno do Evangelho, né? Aquilo que ele tem falado até então. Ele volta a usar aqui uma linguagem militar, né? Manter a posição, ficar de pé, né? Ficar ali firme, de sentinela. E Paulo demonstra também aqui nesse primeiro verso o amor que ele tinha por eles, né? Paulo afirma que eles eram a sua alegria, que eles eram a sua coroa. Olha que interessante isso aqui. Porque esse, meus irmãos, deve ser o sentimento de qualquer líder eclesiástico, qualquer líder evangélico, seja líder de uma igreja, líder ah, principal de uma congregação, seja líder de um departamento de uma igreja. Qualquer pessoa que está à frente de um trabalho, ela deve, acima de qualquer outra coisa, amar as pessoas que estão com ela, amar as almas que o Senhor colocou para cuidar. Eu às vezes não sei se as pessoas têm essa consciência, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um departamento, por exemplo, o departamento infantil, por exemplo. Ah, a liderança, a pessoa que está liderando o departamento infantil, que tem uma posição de liderança sobre as outras pessoas que trabalham juntas, ela faz essa pessoa deve encarar esse trabalho, isso é um exemplo genérico, como um trabalho também pastoral sobre aqueles que estão são seus liderados. Então, qualquer pessoa que esteja liderando, seja qualquer que seja o ministério, ele deve ter esse amor e esse afeto pastoral pelas pessoas que estão sendo lideradas por ele. A alma dessas pessoas, ela está sempre acima de qualquer logística ou desempenho do ministério. O foco do nosso ministério é sempre levar as pessoas a Cristo. E essa tem que ser a nossa maior prioridade, a nossa alegria quando vemos alguém nos se rendendo ao Senhor, a nossa alegria quando vemos alguém andando nos caminhos do Senhor, né? E Paulo chama os filipenses de sua coroa, ele diz, olha, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, são o meu orgulho, digamos assim, orgulho santo, né? É uma comunidade viva em Cristo, que foi gerado ali através do evangelho pregado por Paulo, como uma coroa, fruto desse trabalho de Paulo, fruto, como se fosse a sua honra do seu ministério, né? Aquilo que ele se gloriaria no dia de Cristo, né? Em vez de glória pessoal e vaidade, a coroa de Paulo era essas pessoas, o orgulho de Paulo era essas pessoas, homens e mulheres firmes em Cristo, e a perseverança deles era o troféu que Paulo apresentava, né? Então, esse é o cuidado pastoral de Paulo sobre esses filipenses, esse povo desta igreja, que era um povo que lhe dava bastante alegria. E na economia do reino, né? A verdadeira coroa do ministro, de um líder, é isso mesmo. Pessoas transformadas e perseverantes. E nunca prestígio pessoal, né? Então, vemos aqui esse cuidado de Paulo. Ele diz, olha, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, eu tenho orgulho de vocês, daquilo que Deus fez em vocês, na vossa perseverança, né? Na vossa maneira de viver. É isso que Paulo está dizendo aqui, um cuidado pastoral. Todo pastor e todo líder de ministério, todas as pessoas que estão numa posição de liderança, devem ter sobre aqueles que estão sendo liderados por ele, independentemente do ministério que for. Independentemente do ministério que for. No verso 4, no verso 2, Paulo entra agora com uma questão mais pastoral. Ele fala aqui de duas pessoas, né? Duas mulheres, ele fala aqui de Evode e Sintique, aqui são duas pessoas do sexo feminino, ah, e ele dá aqui uma advertência a essas pessoas, para que elas pensem concordantemente no Senhor. Parece que Paulo está tratando aqui de um problema de desentendimento dentro da igreja, né? Porque às vezes pensamos que nos tempos de Paulo as igrejas eram perfeitas sem problemas,
Mas não, nós sabemos que não. Nós que conhecemos a Bíblia, que lemos a palavra, sabemos que as cartas de Paulo às vezes apresentam problemas gravíssimos dessas igrejas que ele pastoreou, né? Então a gente vê que às vezes não tem a ver com o pastor em si, tem a ver com as pessoas, né? E as igrejas que Paulo pastoreava eram igrejas também que tinham problemas. E Paulo trata aqui publicamente de um problema relacionado entre essas irmãs em Cristo, chamando-as para encontrarem um consenso no Senhor. No meio de tantas diferenças dentro do corpo de Cristo, devemos nos agarrar àquilo que nos une, que é Cristo. Paulo não diz assim, olha, façam o que eu digo, fulano tem razão, ciclano está errado. Não. Paulo aponta para Jesus, dizendo, pensem concordantemente no Senhor, para que elas pensassem em concordância com Jesus, com o exemplo que Jesus deu e ensinou. E Paulo faz essa observação pública também elogiando essas irmãs, porque ele diz assim no verso seguinte: elas se esforçaram comigo, elas são servas do Senhor. Paulo reconhece o ministério na vida delas, ah, como pessoas que estiveram lado a lado com eles, não eram crentes de banco, não, eram pessoas ativas ali na igreja, que tinham as suas diferenças, e vemos que mesmo pessoas piedosas podem ter diferenças, né? É o que Paulo está dizendo aqui. Nós temos o exemplo talvez mais ah, claro na Bíblia, que nós lemos lá em Gálatas, talvez não seja tão conhecido, mas duas lideranças muito fortes, quando lá em Gálatas capítulo 2 Paulo e Pedro têm uma desavença, não é? Nós vemos, por exemplo, Paulo e Barnabé tendo uma desavença também. Então, vemos que mesmo pessoas que são piedosas, Pedro era a pessoa, o líder da igreja. Barnabé era é dito na Bíblia como um homem cheio do Espírito Santo. Mas mesmo pessoas que são piedosas, às vezes também podem ter as suas divergências, né? E é interessante que Paulo reconhece que elas eram pessoas piedosas, reconhece que elas eram pessoas que se esforçavam, que elas deviam encontrar no Senhor um ponto de convergência, mas ela reconhece também que elas eram salvas. Porque ele diz assim, ó, os nomes deles estão no livro da vida. Ontem falámos um pouquinho assim sobre o livro da vida, não foi muito, mas é mais uma menção a esse livro da vida, e ele reconhece. Então, estamos a falar aqui que são diferenças que não comprometiam a salvação dessas pessoas, né? Mas para o bem da comunidade deviam ser resolvidas, né? Porquê? Que é muito importante resolver as nossas pendências para não acumular pensamentos contrários. Porque às vezes é uma coisinha que não tem muita importância, mas depois junta com mais uma coisinha e mais outra coisinha e mais, e quando a gente vai ver é uma bola de neve e já há uma série de preconceitos, já se estão a olhar de uma maneira diferente e nunca resolveram um problema que era tão fácil de resolver se fosse resolvido logo no início. Então por isso é que Paulo está dizendo que era importante haver essa resolução. Paulo não está falando aqui de problemas que comprometiam a salvação das pessoas. Paulo está dizendo que elas são salvas, que elas são piedosas, que elas são servas, mas que era importante elas encontrarem em Cristo uma solução, né? E isso é muito importante para nós. Quando nós sentimos algo em relação a um irmão em Cristo, nós devemos procurar o irmão e resolver essas diferenças, que é para que não fique nada resolvido e vá acumulando, né? Acumulando, acumulando, até um dia o balão arrebenta e às vezes um monte de coisas que poderiam ter sido resolvidas e deixaram de ser. Devemos dialogar, devemos ter essa comunhão, devemos ter essa maturidade de poder chegar perto do irmão e dizer: meu irmão, olha, você não me cumprimentou, o que não está nada, às vezes não cumprimentou porque não viu, mas se eu penso que ele tem alguma coisa contra mim, olha, você não me cumprimentou, eu fiz alguma coisa, né? No outro dia teve uma irmã, aqui há uns tempos, tem uma irmã que me cumprimentava olhando para o lado. Cumprimentou olhando para o lado. Cumprimentava assim, olhava para o lado. Como a segunda vez, cumprimentou olhando para o lado. E na terceira vez, eu peguei na mão dela e olhei e faz assim, irmã, olhe para mim, por favor. Eu fiz-lhe alguma coisa? Ai, não. Então,
Então, é só um exemplo que eu estou dando, que é importante nós procurarmos, se existe algum desconfiança, algum restício de alguma coisa, procurarmos as pessoas, resolvermos, mesmo que não sejam pessoas, coisas importantes, assim, coisas graves, mas são pequenas coisas, e esse problema aqui não deveria ser um problema muito grave, mas Paulo diz: olha, vocês têm que resolver isso, têm que encontrar no Senhor uma solução, devemos dialogar, devemos nos exortar uns aos outros. Deus usa uns aos outros para nos limarmos, para nos aperfeiçoarmos, unindo, não deixando margens para desconfianças ou preconceitos. Porque às vezes nós vamos acumulando coisas e começamos a pensar mal do irmão, e às vezes não é nada, às vezes é uma coisa da nossa cabeça, mas nós estamos acumulando situações no lugar de agarrar e ir lá e falar com a pessoa, ou pedir a alguém para ir junto, que é o que Paulo faz aqui. Paulo pede aqui no verso 4, no verso 3, nós vemos que Paulo pede a um amigo, a um fiel companheiro de jugo, que é como ele chama, para que ajudasse essas duas pessoas a se reconciliarem, a conversarem, a se entenderem. Paulo chama aqui no verso 3, diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, como também Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, essas pessoas eram cooperadores da obra, e Paulo dá aqui essa missão, esse fiel companheiro de jugo, provavelmente o portador da carta, para que ele ajudasse nesse conflito, né? Como é importante nós resolvermos até pequenos conflitos e, se necessário, chamar ajuda. Chamar um pastor, chamar um irmão que é mais maduro na fé, que não vai tomar partidos por amizades, mas que vai exortar dentro daquilo que a palavra do Senhor diz e chegar a um consenso, trazendo sempre à memória a nossa identidade comum. Olha o que é que Paulo faz, muito interessante. Paulo, ele aponta para o livro da vida. Antes dele apontar para quem tem razão, ele não fala quem tem razão, ele lembra, olha, lembre que vocês são salvos. Né? O mais importante quando nós vamos discutir algo com o irmão, o mais importante quando nós vamos resolver algo, é nos lembrarmos que nós somos irmãos em Cristo. Nós somos salvos pela graça, nós somos herdeiros com Cristo. Nós não podemos resolver as nossas questões como inimigos, mas como irmãos que somos. Nós vamos todos morar no mesmo céu. Então, quando nós vamos resolver um problema, nós temos que nos lembrar disso, né? E Paulo diz assim, antes de Paulo apontar quem tem razão ou quem não tem razão, Paulo lembrou que eles eram pessoas que estavam salvas, eram irmãs em Cristo Jesus, servas do Senhor, cooperadoras na sua obra, né? Nós não podemos resolver as nossas questões como se nós fôssemos estranhos ou inimigos. Paulo fala sobre isso aos coríntios, porque os irmãos tinham problemas uns com os outros e, no lugar de resolver na igreja com a liderança, eles iam aos tribunais. E ele diz assim: olha, mas para que é que vocês vão aos tribunais? Será que não há ninguém da igreja que possa vos ajudar? Ou vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Se vocês vão julgar o mundo, será que não conseguem julgar essas causas mais pequenas? Olha que interessante essa questão aqui que Paulo coloca para essas irmãs. Nós vamos todos morar no mesmo céu. E Deus não vai dividir o céu para nós, meus irmãos. Ah, você entra no céu, você é assembleano, vai lá para aquele canto. Você é reformado, vai para o outro canto. Quem gosta da parede preta, a parede preta é lá ao fundo. Quem gosta da parede branca é aqui desse lado, né? Quem usa brinco, quem não usa brinco, quem... Não, não existe isso. Nós vamos morar todos no mesmo céu. Nós temos que encontrar em Cristo o nosso ponto de convergência e não de divergência, né? Um dia conversei com uma irmã da igreja e eu conversei com uma pessoa que já estava na igreja e, e eu falei, olha, entrei em contato com a irmã fulana de tal, que ela já congregou aqui conosco, eu acho que a irmã conhece. E ela disse assim, ai não, pastor,
Se essa pessoa vier para a igreja, eu saio. Eu falei assim, como assim? Como assim? Eu disse exatamente isso, irmã. Deus não vai dividir o céu para vocês duas. E pior, essa maneira de pensar pode até te impedir de entrar lá. Porque se eu não consigo conviver com uma pessoa no mesmo espaço, que cristão sou eu? Que perdão eu estou dando para as pessoas? E se eu não perdoo, eu estou resistindo à graça de Deus sobre a minha vida. Perdoar é um sinal do coração alcançado pela graça. Coração perdoado, perdoa. Coração que se recusa a perdoar, revela que ainda luta contra essa graça, né? Então nós vemos que nós temos que ter um coração aberto para perdoar, para agir com misericórdia, para agir com graça, porque é isso que nós fomos alcançados por Jesus. Então é importante nós resolvermos os nossos problemas, é importante olharmos para aquilo que nos une, que é Jesus, e é importante estarmos unidos e encararmos uns aos outros como irmãos e não como competidores. Ah, é porque o fulano canta mais, porque o fulano prega mais, porque o outro está mais na frente, tem mais oportunidade, tem menos oportunidade. Irmãos, quem dirige a igreja é o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que todo aquilo, todas as oportunidades, lideranças, posições são dadas por Jesus, por Deus, e devem ser respeitadas. Então, às vezes a gente entra em competições e brigas na igreja, e não só na igreja, desnecessariamente, desnecessariamente. Então nós vemos como é importante a gente encarar os nossos problemas uns com os outros como irmãos em Cristo Jesus, como salvos, como aqueles que foram alcançados pela graça e pelo perdão e misericórdia do Senhor. E Paulo estava lembrando isso a essas irmãs e estava dizendo, olha, estava dizendo, você vai ajudá-las, lembre que elas são irmãs em Cristo, lembre que elas têm um nome escrito no livro da vida, né? Não são inimigos, não são pessoas estranhas, né? Vamos nos unir no Senhor e na graça que alcançamos dele, né? Voltar àquele padrão que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, né? Que é rejeitar a vanglória e considerar o outro superior a mim. Como é difícil isso, né? É essa mentalidade que Paulo pede lá em Filipenses capítulo 2, né? Essa ter o mesmo modo de pensar, não é que todos agora vamos falar do mesmo jeito, vestir do mesmo jeito, pensar ou fazer as mesmas coisas, né? Como a Igreja Universal do Reino de Deus, não sei se os irmãos já repararam, todos os pastores falam igual ao Edir Macedo, né? Aquilo é um padrão, então todo mundo fala do mesmo jeito, coloca as mãos do mesmo jeito, veste mais ou menos do mesmo jeito. Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é de um alinhamento em Cristo, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua maneira de ser. Uns são mais sanguíneos, outros são mais fleumáticos, outros são mais calmos. Tem essas coisas todas aí que a psicologia nos ensina, não é? Então o que Paulo está falando é vamos nos alinhar em Cristo e vamos resolver os nossos problemas olhando para Ele. As nossas diferenças olhando para Ele, né? E vemos aqui como a reconciliação faz parte de um bom discipulado. Nós temos que ser pontes entre as pessoas e não divisores. Unir pessoas piedosas em conflito é obra do Evangelho também. Unir é imitar Cristo também. E Paulo estava dando aqui um conselho pastoral para que essas duas irmãs fossem ajudadas, né? Tivessem um intermediário para resolver algum pequeno conflito antes que esse conflito se tornasse um grande problema, né? Que às vezes nós falhamos aí. Aí não é nada. Não é nada, mas depois acontece outra coisa e a gente vai ficando com o coração azedado e quando a gente vai ver, já é muita coisa. Verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor é uma alegria relacional que está enraizada no nosso relacionamento com o Senhor e não nas circunstâncias.
Ele repete isso com uma ênfase importante e com uma ordem coletiva. Ele dá aqui uma ordem: alegrai-vos. Então a igreja deve se alegrar no Senhor. Não tem a ver com estado de humor, mas tem a ver com uma posição em Cristo Jesus. Paulo diz no Senhor. É uma questão de posicionamento, da alegria e esperança. Onde é que tem estado a tua alegria, a minha alegria? Será que a nossa alegria está só nas conquistas? A gente sempre fala isso, né? Nos relacionamentos, né? Nas coisas do mundo, né? Tudo isso é muito bom, pode ser mau também, só que é inconstante, é oscilante, é uma alegria que não é 100% garantida. Porque hoje você está bem, amanhã aparece uma doença fatal ou um acidente. Ai, pastor, está amarrado. Não, irmãos, o crente não está imune aos sofrimentos deste mundo. Agora, no Senhor é algo que nós podemos, sem dúvida, nos alegrar juntos. Até porque a promessa é individual e comunitária para nós, e essa promessa é incorruptível, ela não se pode corromper porque ela nem é deste mundo. Então, esse alegrar no Senhor tem a ver com relacionamento com o Senhor e não com circunstâncias. E pensando nisso aí, nesse alegrar, no contentamento com as coisas que são do Senhor, Filipenses fala assim no verso 5: seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Ele diz assim: olha, sejam moderados. Não se apeguem muito às coisas daqui. Nós temos uma vida aqui na Terra, sim, responsabilidades, honrar compromissos, pagar nossas contas, ter os nossos objetivos, claro, sem que isso se ponha à frente de Deus, mas não façam desta vida como se fosse tudo o que vocês têm. Sejam moderados, é isso que Paulo está dizendo aqui. Sejam equilibrados e que esse equilíbrio seja testemunho para todos. Tenham os vossos objetivos, tenham os vossos planos, façam vossas metas, mas não se desequilibrem por conta disso. Não fiquem ansiosos por conta disso. Não fiquem obcecados por conta disso. Não vivam frustrados. Perto está o Senhor. Paulo não está aqui a dizer isso com um caráter escatológico, tipo, o Senhor está voltando. Não, o que Paulo está dizendo é, o Senhor está perto, o Senhor está ao vosso lado. O Senhor está perto de vós, o Senhor não vos abandonou. Se alegrem em estar na sua presença. É muito mais importante do que qualquer outra coisa. Não troquem a presença do Senhor por nada. É esse pensamento que Paulo está trazendo aqui. Que olha, a nossa alegria está no Senhor, ela não é circunstancial, por isso vamos ser moderados, porque não podemos também nos desequilibrar e ambicionar muitas coisas e esquecer que nós temos um Deus que está perto de nós, está ao nosso lado, na realidade ele habita em nós, né? Então nós vemos que sejam moderados. No verso 6 ele continua esse pensamento. Não andem ansiosos por conta de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ou seja, confie no Senhor. O Senhor está perto. O Senhor não está longe. Antigamente era uma bagunça para chegar a Deus. Tinha que ser no sábado, tinha que ser no templo, tinha que ser no sacerdote, tinha que ser com sacrifício. Hoje, Jesus Cristo deu cabo disso tudo. Hoje ele é isso tudo. Ele é o sábado, ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, é o templo, tudo isso. Está simples, o véu rasgou, o acesso está-nos dado. Então, olha, o Senhor está perto, não andem ansiosos, antes sejam conhecidos de Deus as vossas súplicas, aquilo que vocês precisam. Confiem nele, falem com ele, apresentem a ele, supliquem a ele e seja grato, né? Porque ele diz: olha, seja grato por tudo o que ele já fez e se alegrem com aquilo que ele é na vossa vida. Problemas que muitos de nós temos são o sonho de outros. Quando eu vejo, às vezes, famílias destruídas, casais que não se entendem, pessoas que sacrificam a sua vida em busca de mais, 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 sacrificam a sua família, a sua casa, seus filhos, em busca de mais, mais, e eu penso como tantas pessoas sonham ter a família que outros desvalorizam.
sonham ter a família que outros não dão valor. Às vezes pessoas sonham ter o trabalho que você reclama. Sonha ter a casa que você murmura. Mas nós murmuramos por tudo e às vezes outras pessoas, aquilo que para nós é motivo de murmuração, para outros era um sonho de consumo. É o marido que você tem que não presta, é a igreja que você tem que não presta. Como aquilo que nós desprezamos muitas das vezes é sonho de alguém. E nós murmuramos, andamos ansiosos atrás de mais, não sendo gratos e não valorizando aquilo que o Deus fez. E essa ingratidão, ela nos impede de ter paz. Nós vemos ah, a continuidade do texto, porque ele disse: olha, vocês façam isso, olha, sejam moderados, o Senhor está do vosso lado, o Senhor está perto, apresentem tudo ao Senhor. E o verso 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Por que é que excede o entendimento? Porque as pessoas não entendem como é que a gente tem paz, porque para o mundo ter paz e estar bem representa ter coisas. E para nós representa ter uma pessoa que é Jesus. Essa é a grande diferença. Por isso que arrebenta com a mente dos mundanos. E nós vemos estas três práticas contra a ansiedade: oração, né? Eu adoro, eu entrego a Deus a minha vida, eu tenho comunhão com Ele. Súplica, porque eu também tenho os meus pedidos específicos, né? Eu quero um trabalho, eu quero comprar qualquer coisa, eu quero ter uma família, todas essas súplicas, pedidos que nós fazemos, não é errado fazer, não é errado fazer, é bíblico fazer, e a ação de graças. O que é a ação de graças? Eu ser grato por aquilo que ele que já me deu, mesmo que aquilo que ele me deu ainda não seja aquilo que eu tenho pedido. Então, essas práticas vão ter esse efeito na nossa vida que está no verso 7. Paz de Deus que excede todo o entendimento e que guarda o nosso coração e a nossa mente. A paz de Deus, Ele monta guarda nos nossos afetos, nas nossas vontades e nos nossos pensamentos. Nós devemos transformar as nossas preocupações, as nossas ansiedades em oração, em gratidão, em súplica. No lugar de você ficar murmurando com o seu vizinho, com a sua prima, com o seu irmão, com seja quem for, transforma essas suas murmurações em orações a Deus e você vai ver a paz que excede todo o entendimento dominar a sua vida. E confiar que Ele está perto. O texto aqui diz que Ele está perto, não no sentido que Ele vai voltar rápido, mas que Ele já está perto, Ele já está aí contigo, né? E tem o melhor para as nossas vidas. Ter Cristo no coração tem que significar ter a paz dele também. Olha o que é que João deixou registado. João 14, verso 27, diz assim: Jesus, palavras de Jesus, deixe-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus fala aqui de dois tipos de paz. A do mundo, que é insaciável, é insustentável, é falsa e sem esperança, né? Por isso é que ele diz assim: não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados, que a paz que eu estou dando é diferente dessas paz, da paz que vocês têm experimentado até hoje, né? É dois tipos de paz: essa paz do mundo e a paz plena, com esperança eterna, que é a paz de Jesus. Qual é que nós estamos a escolher? Ele disse assim: olha, ele não disse busquem a minha paz, se esforcem pela minha paz. Ele diz: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Essa paz está disponível para nós, para mim e para si. E nós temos de tomar posse daquilo que Deus, Jesus já nos deu. Nunca teremos paz pensando coisas erradas. Nunca teremos paz buscando coisas neste mundo. Nunca teremos paz buscando no pecado, buscando nos prazeres da carne, nos vícios, no álcool, no cigarro, nessas coisas todas que traz uma aparência, uma falsa paz, porque
Tudo isso são enganos de Satanás, que usa a nossa natureza caída para nos levar a acreditar que aqueles poucos minutos de satisfação carnal são uma forma de paz. Mas o diabo, ele é um falsificador por excelência. E ele tenta colocar sempre alternativas falsas àquilo que Deus tem para nós. E nós temos que nos guardar e ir contra isso, guardar a nossa mente, porque é na nossa mente, meus irmãos, que começa o pecado. Olha o que é que Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15 diz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, pelos seus próprios desejos carnais. Quando esses desejos, essas vontades o atrai e o seduz. Então, essa cobiça, esses desejos, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, nós vemos que o pecado, ela começa nos nossos pensamentos. Por isso que nós devemos filtrar os nossos pensamentos. Não, para não sermos enganados por essa falsa paz que o mundo oferece. E ele agora nos ensina a filtrar os nossos pensamentos. Verso 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo está nos ensinando a fazer um detox mental, a limpar a nossa mente das coisas erradas que tiram a nossa paz e a substituí-las por coisas que nos trazem a paz de Deus. Agora, você tem que ver e pensar para si mesmo o que é que você está alimentando na sua mente. O que é que nós estamos alimentando esta mente que é a maternidade do pecado? O pecado é gerado aqui, ó, e depois é consumado. Que tipo de matéria-prima nós estamos a fornecer para ela produzir ou o que é ruim, ou estamos a dar matéria-prima para produzir o que é bom? O que nós vemos, pensamos, o que nós vemos vai ter muita influência naquilo que nós pensamos. Então, o que nós vemos influencia fortemente o que pensamos e a Bíblia nos chama a dirigir a nossa mente àquilo que é verdadeiro, que é bom, que é puro, que é amável, que é de boa fama, que tem virtude, que tem louvor, que é respeitável, que é verdadeiro. Então, olha o que é que a Bíblia diz. Jesus falou em Mateus capítulo 6, verso 22. Lâmpada do corpo são os olhos. Olha que interessante isso aqui. Aquilo a que damos aos olhos ilumina ou escurece o nosso interior. Já pensou? Se você está olhando para coisas de Deus, para coisas edificantes, para a sua palavra, para pensamentos do céu, de Jesus, de edificação, de amor, tudo aquilo que Paulo falou, aquela lista que Paulo falou, você vai estar iluminando o seu interior, você vai estar limpando o seu interior de tudo aquilo que não presta. Agora, se você só vê coisas que te afastam de Deus, que são contrárias à palavra de Deus, você vai estar escurecendo o seu corpo, você vai estar em trevas profundas. Olha o que é que o salmista fala, no Salmo 101, verso 3, diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Ou seja, o salmista decidiu pôr um filtro na sua vida. Só que vamos bater uma real, meus irmãos. Quando eu estou vendo o feed do Instagram, do Facebook, do TikTok, será que aquilo que eu estou vendo ali é, é, é edificante ou vai trazer escuridão para o meu corpo? Tem muita coisa edificante e por isso nós devemos filtrar. Só que tem muita coisa que não presta. E é muito interessante que o algoritmo
Ele funciona, quanto mais coisa que não presta você vê, mais coisa que não presta ele vai te apresentar. E quanto mais coisas edificantes que você vê, mais coisas edificantes ele vai te apresentar. Então é muito interessante e nós temos que filtrar aquilo que nós estamos vendo, observando, porque aquilo que entra pelos olhos, que são a candeia do corpo, vai iluminar a nossa mente ou trazer trevas para a nossa mente, né? Pensai nas coisas do alto, diz Paulo em Colossenses 3:2, né? Pensai naquilo que é do céu. Então nós temos que filtrar a nossa mente para termos paz com Deus, para podermos ser moderados, né? Para podermos também ter consciência de que Deus está perto e que nós podemos orar a Ele, nós podemos pedir, nós podemos fazer súplicas, mas acima de tudo nós devemos ser gratos. Alimentar a nossa mente com coisas que edificam nos aproxima desse Jesus que tem essa paz disponível para nós. Verso 9 diz: O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Mais uma vez, ou seja, nós nos espelharmos nos homens de Deus, naqueles que são zelosos e piedosos diante do Senhor. Também Paulo nos dá essa a indicação, não só de pensar em coisas boas, em coisas verdadeiras, mas pôr em prática. A Bíblia diz que a gente deve conhecer a palavra, mas principalmente praticar a palavra, né? Então, a paz, ela vem não só de pensar, mas de pôr em prática. E Paulo diz, olha, e o Deus de paz será convosco. Paulo agora no verso 10 entra num outro assunto. E ele entra nesse outro assunto fazendo menção à alegria. Ele diz assim no verso 10: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo agora está agradecendo uma oferta que ele recebeu dos filipenses. Paulo, já falei sobre isso, Paulo estava preso numa prisão domiciliar em Roma e a igreja enviava oferta para que ele pudesse se manter nessa casa em vez de ir para a prisão oficial. E Paulo se alegra com a oferta dos filipenses, não porque ele tinha problemas em passar apertado. Olha o que é que ele diz no verso 11. Ele diz, olha, não digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, Paulo ficou contente não pelo dinheiro em si, nem por aquilo que o dinheiro vai trazer para a sua vida. Paulo diz que o dinheiro aqui era o menos importante para ele, porque Paulo estava habituado a viver em situações extremas. Verso 12: sei estar humilhado, sei ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto fartura como fome, assim de abundância como de escassez. Então, Paulo estava longe de ser esses missionários dos dias de hoje, esses apóstolos modernos que nós vemos hoje, que ficam com dancinhas na internet, mostrando as suas mansões de luxo, mostrando os seus carros de luxo, dormindo em hotéis 5 estrelas, com grandes cachês. Paulo sabia viver em qualquer circunstância. E é nesse contexto que ele diz assim: olha, eu estou habituado a todo tipo de situações. Porquê? Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. É aqui que entra o contexto dessa frase tão conhecida entre nós. Eu posso passar por humilhação, eu posso passar por fome, eu posso passar por escassez, eu posso tudo isso com a paz do Senhor no meu coração. Então vemos que o contexto desta frase é diferente daquela que normalmente é usada por muitos crentes. Normalmente é usada num contexto de conquistas e bênçãos materiais. Mas será que alguém profetizar uma dificuldade muito grande na sua vida, você vai dizer o mesmo que Paulo, posso tudo naquele que me fortalece, né? Porque é nesse propósito que ele está falando.
Eu lembro lá em Atos capítulo 21, quando a profeta Ágabo profetizou de que ele seria preso em Jerusalém, e todos começaram a chorar ali, tristes, porque ele ia ser preso. E Paulo diz uma coisa muito interessante: ele diz: Olha, para que é que vocês estão chorando? Eu estou pronto, não só para ser preso, mas para morrer pelo Senhor Jesus. É nesse sentido que ele diz: Eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, nós pensamos que o Senhor só nos fortalece para as bênçãos espirituais, mas não, o Senhor nos fortalece para conquistas também, sim, mas para viver momentos difíceis. Até porque, meus irmãos, deixa eu só falar uma coisa muito interessante. Nos momentos difíceis, é nesses momentos que você vai ver o suporte do Senhor sobre si. E é nesses momentos que nós nos tornamos mais dependentes do Senhor. Já repararam que é nos momentos difíceis que Deus mais trabalha na nossa vida? Já repararam que é nos momentos do luto onde às vezes existem reconciliações familiares? Às vezes é preciso morrer alguém da família para que as pessoas se reconciliem, para que as pessoas cheguem perto, para que as pessoas voltem a ter laços que tinham sido quebrados há muito tempo. E a própria Bíblia fala lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa. Porque na casa onde há luto se vê o fim de todos os homens e os vivos olham para isso e têm isso em consideração. Então, Deus tem os seus meios de trabalhar em nós que nós nem sempre conseguimos entender. Por isso que Paulo diz que, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu para que venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Então nós vemos como nos momentos mais complicados, normalmente são os momentos em que mais sentimos a presença de Deus. E Paulo tinha essa confiança no Senhor, por isso que ele diz: Olha, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então aí é que eu sou forte. São nesses momentos que nós nos voltamos para o Senhor. E Ele diz: Olha, tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz isso não num sentido de triunfalismo, como é usado hoje, mas num contentamento missionário. Por isso, Paulo diz que se alegrava nas ofertas que recebeu, não por conta do fruto que isso dava a Paulo materialmente, mas por conta do fruto espiritual que isso trazia para os filipenses. Ele diz no verso 14: toda a vida, todavia, verso 14, Filipenses 4, fizeste bem em associando-vos à minha tribulação, ou seja, fizeste bem em me ajudar. Eu não estou contando com isso, mas fizeste bem em fazê-lo. Paulo colocava essa oferta como uma associação do seu sofrimento, ou seja, a dádiva que eles faziam os tornava participantes das recompensas espirituais de Paulo. Uma vez que os filipenses eram uma igreja que tinha esse cuidado para com a obra de Deus. Ele diz no verso 15 e 16, 17, diz, olha, vós filipenses, desde o início ninguém me ajudou, mas vocês sempre me ajudaram, mesmo quando eu estava em Tessalónica, 2 vezes vocês me ajudaram, no verso 17. Eu não estou procurando essas coisas, mas realmente me interessa o vosso fruto e o vosso crédito. Então, quem ganha, o que é que Paulo está dizendo aqui? Vocês estão me ajudando, glória a Deus por isso, mas quem ganha com tudo isso não sou eu. Quem ganha são vocês diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz: recebi tudo e tenho abundância. Estou sofrido, verso 18. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus.
Veja como as contribuições dos filipenses foi como algo que chegou a Deus como um sacrifício suave, algo aceitável a Deus. Irmãos, quem está falando aqui é Paulo, não sou eu. Existe sim uma recompensa para aqueles que são sensíveis às necessidades da obra do Senhor. Esse é o tema desse texto aqui. Aqueles que são movidos por compaixão para ajudar a obra do Senhor, né? Existe uma recompensa. Isso os faz participantes juntos com eles. Olha o que é que Jesus falou. Jesus, Mateus 10, 40, 42, ele diz: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe profeta, no caráter de profeta, terá galardão de profeta. Quem recebe justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Palavra do Senhor Jesus. Então Paulo sabia que aquela dádiva de Filipenses tinha mais fruto nos próprios filipenses do que ele, porque era algo que era agradável a Deus e Deus recompensaria. Olha o que o verso 19 diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então nós vemos que um coração voluntário e generoso para com a obra de Deus é vista e recompensada pelo próprio Deus. Mas quando isso acontece, atenção, não é para a glória humana. Não é para a pessoa falar assim, ai, mas eu dou tanto de dízimo, ai, mas eu dou tanto de oferta, para ir com a notinha lá para todo mundo ver que está levando uma nota. Não, 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 não. É para que Deus seja glorificado através da oferta, através do ato, porque é feito não como uma barganha, mas porque eu sei que eu amo a Deus, eu amo a sua obra e eu quero de alguma maneira contribuir para que essa obra avance. A recompensa será meramente humana se nós corrermos atrás de glórias humanas. Agora, se o fazemos para a glória de Deus, então a nossa recompensa será material também, porque Ele há de suprir as nossas necessidades, mas acima de tudo, celestial. Verso 20: ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A generosidade missional é um meio de adoração, uma, uma demonstração de confiança na provisão de Deus. Ele suprirá nossas necessidades e não nossos deleites. Isso que é importante. Nossas necessidades e não nossos deleites. Muitos às vezes contribuem porque quer que Deus satisfaça os seus deleites, seus luxos, mas isso não vai acontecer. E, para terminar, ele diz no verso 21 a 23: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam, porque mesmo na prisão, uma vez que era uma prisão domiciliar, Paulo sempre tinha muita gente perto dele. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ora, essas saudações, elas parecem-se meras saudações, mas elas demonstram o alcance do Evangelho. Primeiro, ele fala aqui que cada santo, então havia pessoas ali em Roma, havia uma igreja já ali em Roma, havia pessoas salvas já ali em Roma, e Paulo nunca tinha ido a Roma, né? Ele foi a Roma nessa ocasião dessa prisão, foi a primeira vez. Mas já havia uma igreja, o evangelho já tinha chegado até ali. E depois vemos o cuidado pessoal, porque ele diz: olha, cada santo vos saúda, ninguém é invisível, todos são realmente importantes para qualquer pastor e líder como Paulo. E ele depois diz algo muito interessante: a casa de César vos saúda. Ou seja, até dentro do palácio real do imperador havia pessoas convertidas ao Senhor. Provavelmente por conta da guarda pretoriana que o guardava, e ele mesmo afirmou em outras cartas que até essa guarda, que era uma guarda real, todos tinham ouvido o Evangelho.
Então, provavelmente, foi uma estratégia que Deus usou ali para que os próprios altos funcionários de Roma, da casa de César, do imperador, conhecessem o Senhor Jesus. E depois ele fecha essa carta falando de graça, da mesma maneira como ele abriu, porque no final de contas, tudo é pela graça do Senhor. Paulo valoriza cada uma das pessoas, ora por aqueles que estão em lugares estratégicos e vive debaixo da graça diariamente. Amém? E assim terminamos, meus irmãos, essa carta de Paulo aos Filipenses. Espero que tenha sido edificante para os irmãos. Eu queria deixar agora um momento de perguntas. Se alguém quiser fazer, nós estamos em tempo, 2 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, não saia, vamos orar todos juntos, vamos terminar todos juntos. Eu queria deixar aí 2 minutinhos para perguntas. Alguém quer fazer pergunta ou observações, acrescentar alguma coisa àquilo que foi falado? Alguém? Olha, quero dar aqui um cumprimento especial ao Edson. Edson, meu irmão, Deus abençoe. Saudades tuas, meu irmão. Um abraço aí para toda a família. Também aqui, irmã Maria Azelman. Marília Azelman. Deus abençoe, irmã. Não estou conhecendo, mas Deus abençoe, que possa ter sido um tempo edificante para a irmã. Um grande abraço a todos. Eu estou vendo que está todo. Obrigada, Ah, pastor. Obrigada. amém. Deus abençoe, Marília. É um prazer estar consigo aqui. Daniela, querias dizer alguma coisa, Daniela? A paz do Senhor Pastor e os irmãos que estão a ouvir. Eu A peço senhora. desculpa, não é uma pergunta, é uma observação que aqui o Johnny fez quando o pastor estava a falar. Quando o pastor estava a falar, logo no início, que falava de como se chegava a Deus no tempo antigo, não é? Do Antigo Testamento, o pastor utilizou um termo, eu sei que nós entendemos o que o pastor queria dizer, falou que era uma bagunça. E o Johnny disse Não, nessa não parte era que não bagunça. é bagunça a expressão certamente que o pastor quer utilizar, porque até havia Era uma difícil, ordem é, muito é, grande. Havia uma ordem muito grande e foi também uma coisa que tinha sido segundo a vontade de Deus, a maneira como eles faziam aqueles sacrifícios, aqueles holocaustos, aquelas verdade, é ofertas. verdade. Então o Johnny só me tinha-me dito, se Muito, quiser, tiveres a muito bem, oportunidade. não, muito bem observado. Não era uma bagunça. A palavra foi infeliz. Era muito exigente. Então, os padrões de santidade e a maneira de chegar era muito exigente. Era Então, complexo. é muito complexo. A palavra bagunça não foi infeliz. Obrigado, Johnny. Obrigado aí pela correção. A palavra bagunça não foi infeliz. Virou uma bagunça, mas não que era o propósito de Deus ser uma bagunça. Virou uma bagunça porque os homens bagunçaram. Então, pode-se aplicar a palavra da bagunça porque o homem corrompeu. Podemos dar aqui alguns exemplos, né? Os sacerdotes que se aproveitavam das melhores ofertas, que roubavam das ofertas. Por exemplo, no tempo de Jesus, que havia vários sumos sacerdotes, Anás e Caifás e os seus outros filhos, que eram sumos sacerdotes. Então, o sistema religioso estava bagunçado. Mas ele não foi feito para ser bagunçado, ele foi feito com ordem, com santidade, mas os homens tornaram uma corrupção e uma bagunça. Então, ah, talvez me justificando bagunça no sentido daquilo que o homem tornou o sistema religioso, com aquelas vendas ali no templo, que Jesus chega lá e levanta as mesas e repreende aquele povo tudo. Então, aquilo foi feito de uma maneira muito santa, como Deus determinou. Mas depois, onde o homem mexe a mão e se vira as costas para Deus, virou então essa bagunça, mas originalmente não se poderia falar como bagunça. Não sei se deu para entender agora o sentido da palavra.
Sim, nós tínhamos entendido desde o início. Só era a palavra que nos. Porque, como Deus é um Deus de ordem, Ele tinha sido Ele que tinha estabelecido aquela forma Isso. de sacrificar, era só por isso Não, que não, a obrigado, mas palavra é nos verdade. gerou este conflito aqui. Olha, era tão santo e tão importante para Deus que as pessoas, quando transportavam os utensílios do tabernáculo, eles tinham que ser transportados tapados, porque o olhar para aqueles utensílios levava à morte. Tal era a importância que Deus dava àquilo que aqueles utensílios representavam. Então, o homem, infelizmente, onde põe a mão, tem essa tendência. Onde põe a mão, ele corrompe e estraga. Mas graças a Deus que Jesus veio e que tornou todo aquele ritual que já estava nessa altura uma verdadeira bagunça, aí sim, Jesus então restaurou e trouxe luz àquelas sombras todas e hoje nele temos o pleno acesso à presença de Deus. Obrigado, Daniel, aí, Amém. por me deixar também justificar aí o termo, mas não foi infeliz no propósito, mas uma realidade daquilo que se tornou, não é? Irmãos, mais alguma observação? Amém. Deus abençoe. Vamos orar todos juntos então, que o Senhor possa estar nos guiando e para a semana voltamos com mais uma outra carta e assim vamos. Daqui a pouco já temos o Novo Testamento todo, já temos Judas, Apocalipse, Gálatas e Filipenses. Faltam só mais 23 livros do Novo Testamento, então temos tempo. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tudo. Te agradeço por esse momento, por cada irmão e irmã minha que aqui esteve comigo ouvindo esta palavra e que o Senhor possa ter falado, né, ao nosso coração, nos ensinando e nos guiando, ó Pai, que o Senhor possa estar sempre conosco e que a gente possa te buscar com toda a oração, súplica e ação de graça, perseverando sempre no teu caminho, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, um grande abraço a todos e até à próxima.